No mundo de acúmulos, gostos e sensações intensas, a gente sempre quer mais e mais. Eu sou coach nutricional do Com Fome de Viagem e aprendi a adaptar gostos e comidas com ingredientes simples e ótimas sensações. Para cada ingrediente, vou ensinar um amigo distante a cozinhar comigo, aproximando da saúde. E no caminho a gente vai conversando. Simples assim. Mais saúde, menos ingredientes. Olá! Bem-vindos à minha cozinha. O segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar com os problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. A saúde e a alegria promovem-se uma à outra. E é com essa frase sobre saúde e alegria que eu, Rafaela Coelho, começo o nosso programa. Mais com menos. Mais saúde com menos ingredientes. E para cozinhar comigo hoje, eu vou chamar ela, que é linda. Ela é atriz, é modelo, cantora, compositora, apresentadora, locutora, produtora. Ela já fez de tudo um pouco. Aos 18 anos, ela se mudou para São Paulo depois de vencer um concurso de Miss lá na cidade natal dela, Maringá. Na televisão, ela fez as produções de Insensato Coração, de Denis Carvalho, como par romântico de Lázaro Ramos. Ela também esteve na minissérie Maísa, Quando Fala o Coração, de Jaime Monjardim. Ela também fez a novela do SBT, As Aventuras da Poliana. E nessa novela, ela fez parte da trilha sonora. Na Rede Record de televisão, ela esteve na novela Amor e Intrigas, do Edson Spinello. E hoje ela faz parte do elenco da novela Reis, como a Lioura. Ficou fácil, né? Vocês já sabem de quem eu tô falando? Roda o VT, diretor. Vem pra cá, Cris Carniato! Aê! Querida Rafa, que prazer estar aqui com você nesse seu programa maravilhoso, necessário. E que apresentação linda, hein? Que isso? Ai, Cris! É fácil te apresentar, amor. Cris, muito obrigada. O prazer é meu receber você aqui. Tô muito feliz, a gente vai bater um bate-bola hoje e a gente vai matar a curiosidade de muita gente. Cris, eu vou começar com uma curiosidade minha. Você começou como Miss, depois você mudou para São Paulo e aí veio o teatro e a música. O que veio primeiro? Como foi isso? Porque você estava lá no interior, aí muda para São Paulo e aí dá essa guinada na carreira. Nossa, eu digo assim que foi uma coisa um pouco por acaso, sabe? Assim, eu acredito muito em destino também. Por algumas escolhas no meio do caminho, logicamente, mas tudo aconteceu meio por acaso quando eu fui convidada para esse concurso de Miss. Eu nunca tinha pensado em realmente trabalhar no meio artístico, apesar de já ter uma aptidão, assim, sempre gostei de cantar em corais de igreja, de me apresentar na escola e tudo mais. Só que eu não me achava bonita para participar de um concurso de Miss, que na época era bem, né, divulgado, tinha bastante essa coisa. E aí surgiu essa oportunidade, eu fiquei meio assim, reticente, a minha mãe me convenceu, falou, vai lá, que custa, tal. Ganhei, e a partir disso ganhei era um curso de modelo, que acabou me trazendo para São Paulo, que a partir disso eu descobri um grupo de meninas que cantavam, uma coisa foi puxando a outra. E aí entrei nesse grupo de cantoras. Então foi meio junto, modelo com cantora, assim, as coisas foram deslanchando. E depois veio a atriz, que era uma coisa que eu amava,
Só que, né, estudando, me preparando, e aí as coisas aconteceram. E aí, logo depois, já veio a TV. Como foi esse convite da TV? Porque você é formada mesmo em artes cênicas, e aí você fez alguns cursos e veio o convite de algum diretor. Como é que isso apareceu para você? Então, não é tão fácil, meio artístico assim não é fácil. Então eu me formei, eu fiz algumas peças de teatro, e aí nessa minha agência de modelo tinha uma parte também de atriz, onde eu ingressei e tal, e fiz alguns testes, e a partir disso surgiu o meu primeiro trabalho, que foi na novela Insensato Coração, não, na Amor e Intrigas da Record, foi a primeira novela mesmo. E depois disso as coisas foram acontecendo, também parei uma época, trabalhei como apresentadora. Sabe como que é, né? Lá aí na minha apresentação você percebeu que eu faço algumas coisas. O meio artístico é assim, você tem que saber se virar nos 30, né? Tem que saber trabalhar. Eu tenho a minha empresa onde eu produzo teatro. Então é assim, quando não estou fazendo uma coisa, estou fazendo outra. Eu gosto Tá sempre em movimento, né, Cris? Sim, tem que estar em movimento para que as coisas sigam o fluxo, né? Cris, e essa carreira de cantora? Me fala um pouco desse dom. Como é que você descobriu, assim, que você poderia cantar, que você tinha esse dom, e aí você entrou pro grupo? Como foi isso? Então, eu sempre gostei de cantar, uma coisa assim, sabe? De tô em casa, tô cantando, tô brincando, tô cantando, tô no chuveiro, tô cantando. E eu sempre fui muito religiosa, assim, sou cristã, né? E a minha família é católica e minha mãe me levava para a igreja e lá tinha os corais, onde eu sempre participava. E na escola também eu tive uma professora maravilhosa de português, chamada Mariângela. Se ela tiver a oportunidade de assistir o programa, ela vai ficar feliz. E a partir dos trabalhos que ela dava na escola, assim, eu sempre cantava, eu sempre me apresentava. Então foi surgindo esse gosto, sabe? De uma coisa que já era natural minha. Então eu fui fazendo cursos, me preparando, também fiz curso vocal, e as coisas foram acontecendo, mas assim, por um amor mesmo pela música. E aí você foi convidada para fazer parte de um grupo ou já era da igreja? Não, não. Aí isso daí foi em São Paulo. Quando eu vim para São Paulo trabalhar como modelo, aí teve essa proposta através da agência também de modelo chamada L'Equipe na época, de que tinha um grupo musical. Lembra na época que tinha girls band, boys band, tipo Spice Girls, Backstreet Boys? Era bem nessa época desse fervo assim. E eles queriam fazer um grupo brasileiro. E aí surgiu a possibilidade nas agências, as pessoas estavam procurando esse grupo, esses integrantes, e eu fiz parte de uma seleção e fui selecionada entre as 5 meninas para participar. A gente assinou contrato com a BMG e tal, mas banda é muito complicado porque assim, sempre depende do grupo, né? Não é uma pessoa só. Então, alguém tinha algum problema, saía, não sei o quê. Então, essa questão da formação é que impediu a coisa de deslanchar. Mas a gente teve um grande sucesso, uma música que fez bastante sucesso. A gente ia nos programas de TV, fizemos alguns shows. Foi uma experiência bem bacana, assim. E a partir Dá disso, pra cantar uma palhinha pra gente? O trabalho. Nossa, qual delas? Ah, fala em uma música que fez sucesso na época, que você gostou. Deixa eu lembrar, essa música que fez sucesso nesse grupo, agora você vai puxar da minha memória, hein? Faz muito tempo. É assim. Yeah, nem precisa entender. Eu vim só pra te ver, pra te ver. Ainda não aprendi andar com os pés no chão, então vim buscar que perdi. E aí vai. Ai, que linda! Ai, amei, Cris. Olha, puxou da memória. Puxou da memória. Não, mas eu amei. Porque é de fato, né? Quando eu te apresentei. Essa música, assim. Desculpa, fala, Rafa.
Quando eu te apresentei, eu falei das várias facetas, né? Você é, de fato, multitarefa, que é uma dificuldade no Brasil. Porque a gente, por exemplo, eu moro fora, né? E de fora a gente vê que os artistas, eles são completos. E no Brasil, apesar de nós termos os artistas completos, existe, eu não sei se seria um preconceito ou uma rejeição da área, mas sempre tem um pouco de repulsa quando a atriz resolve cantar, ou a cantora resolve ser atriz, ou resolve ir pro teatro, né? A classe, ela sempre se volta e fala, opa, mas espera aí, você não é cantora. E não, você é artista, né? Então, para você ser um artista completa, você tem que cantar, apresentar, você tem que ter a noção de produção, né? Uhum. Exatamente o que você falou, é isso mesmo. Eu acho que hoje está mudando isso, viu? Começaram a ver isso de uma forma diferente, o que é, assim, uma coisa meio lógica até, né? Porque o artista, ele mexe com arte, ele tá em várias áreas, né? A questão dos musicais, questão dos musicais na TV ou no teatro, e na produção, e na direção, né? Os artistas, eles gostam de mudar esse caminho, né? Rico para o artista. Isso é um complemento, eu acho, né? E tinha, assim, uma rejeição de achar assim, ah, não, ela canta e interpreta porque ela precisa dos dois para ser boa, para complementar e ser reconhecida. E não, é uma questão lógica de aptidões e de trabalho, porque nada é do nada, né? Você não é só uma aptidão, um talento. Se você não explorar, se você não tiver o amor por aquilo e cultivar aquilo, também não vai dar em nada. Então, eu acho que é só uma coisa que vem agregar. Enfim. Mas tá mudando. E tá acaba mudando. ajudando, né, Cris? A gente vê algumas artistas completas, por exemplo, como você, a Cláudia Raia, por exemplo, que ela faz vários musicais no Brasil, né? A gente vê artistas que são cantoras, que estão indo para o teatro. Os musicais da Broadway, por exemplo, eles são cantores, eles são atores. E a gente tem visto o teatro crescendo muito no Brasil e cada vez mais a indústria precisa de uma artista completa assim. Sim, que cante, que dance, né? Que é o exemplo da Cláudia Raia. Ela é uma precursora em vários sentidos, né? Porque agora, aos seus 50 e poucos anos, agora é mamãe, então ela fala muito disso, da mulher da terceira idade, que começou a envelhecer, de como a indústria precisa, sim, dar valor a essa experiência, né? E eu acho isso muito interessante, muito legal. A gente está quebrando paradigmas, né? Está sempre em evolução. E ela é maravilhosa nesse sentido. Bom, você já viu que o papo hoje vai ser bom, né? Vai render. Agora, para a gente continuar esse papo, a gente vai cozinhar um macarrão. A Cris, ela tá fazendo um macarrão que é familiar para ela. Eu vou fazer um macarrão mais com menos, eu diria. Mais saúde, menos ingredientes. O macarrão, ele é, de fato, um dos pratos da gastronomia, eu diria, mais pulverizado, né? Todos os países, todo mundo conhece macarrão, todo mundo gosta. Tem macarrão de todos os tipos, de legumes, com glúten, sem glúten. Os molhos a gente não pode nem falar, né? São mais de 500 tipos de molho, os mais famosos, molho vermelho, molho branco, molho de queijos. Hoje eu vou apresentar uma versão do macarrão da Cris saudável. Cris, vamos fazer esse macarrão? Vamos cozinhar esse macarrão? Bora! Gente, olha, você que vai me ensinar, tá? Né? Que chique. Eu vou te ensinar alguma coisa, né, dona Rafaela, que me ajuda muito, que me ensina tudo aqui de alimentação. Mas vai ser um prazer. Eu tô aqui, pedir desculpa já que eu tô no meu flat aqui no Rio de Janeiro, que eu tô gravando no Rio, né? Eu moro em São Paulo. Então é tudo pequenininho e tal, mas eu acho que vai dar pra mostrar aqui a receita. É uma coisa simples também. Vamos para os ingredientes, Cris. Eu tenho aqui o atum, o creme de leite. Isso. Você falou azeitona, eu troquei pelo tomate. O tempero, que é o alho e a cebolinha. Sim. E o macarrão, que eu trouxe uma versão mais saudável do macarrão. Eu trouxe um macarrão de konjac. Na verdade, o konjac, ele é uma raiz japonesa.
com quase zero carboidrato. Mas a gente come com os olhos. Então, se você olhar, ele é muito semelhante ao macarrão. Mostra aqui, diretor. Meu conjac. Ele é muito semelhante ao macarrão. Então, eu vou fazer essa troca, né, do macarrão da massa, que é mais rico em carboidrato, açúcar, etc., pelo macarrão de conjac. E agora você vai me ensinar a fazer o molho e colocar o macarrão. Tá. Vamos começar colocando o macarrão já para ferver, para já ir amolecendo? Vamos. O meu não coloca. A massa do conjac, ela é uma massa pronta. Então, ela é meio instantânea, entendeu? Tá. O meu, eu escolhi uma massa que também é sem glúten e ela é um penne zero glúten porque ela é de arroz. Eu não como farinha de trigo, como você sabe, né? Porque eu fiz uma promessa. É verdade. Porque eu amo pão, farinha de trigo, se eu puder eu só como isso. Então eu substituo às vezes por isso. Mas promessa boa é essa, né? É promessa de saúde. Ela fez a promessa, não pode comer farinha e acaba tirando o glúten da vida. Eu adoro. Exatamente. Mas tem que tomar cuidado, porque senão você nas substituições só come pão de queijo e aí também não adianta. Exatamente. Então tem que tomar cuidado. Deixa eu colocar essa aguinha aqui é filtrada, mas a gente põe pra ferver, também não vai ter problema. Pronto. Coloquei uma quantidade aqui para uma pessoa, mas esse molho vai dar para umas 2 pessoas. Tá? Então vamos lá. Agora, por enquanto, você tá botando o macarrão para ferver. Coloquei o macarrão. Aí agora, eu já deixei cortadinho aqui, tá vendo direitinho? Tô vendo. Tá? Ó, eu já deixei picado mais ou menos, são umas 3 colheres de cebola picadinha, tá? Pra refogar. Eu coloco essa parte um eu vou fazer de azeite. Também. Tá. Aí eu ponho no fundo da panela um pouquinho de azeite pra gente dourar a cebola. Então, aí eu vou trocar pelo óleo de coco. Ah, malandrete, eu sabia que você ia fazer isso. Vou no azeitinho mesmo, tá? Tá, eu vou fazer uns fios de óleo de coco. Muito bem. Aí eu vou colocar pra dourar essa cebola. Já tá cortada aí, Rafa? A minha também já tá cortada, eu tô colocando aqui também pra dourar. Tá. Aí tô colocando a cebola. Vou deixar ele aqui no alto pra dourar logo. Vai ser rapidinho. E já vou espremendo o alho. Eu gosto mais espremido, que dá mais aquele, né, o sabor mesmo, assim. E pra essa receita, acho que o espremido fica bom. Aí você joga o alho junto com a cebola. Com a cebola, pra refogar. Pronto, meu alho também já tá aqui. Mostra aqui, diretor. Aqui, ó, meu alho já junto com a minha cebola. Eu amo alho, Cris. É anti-inflamatório, faz bem, dá gosto à comida, é um tempero natural. Exato. A cebola eu também gosto bastante, mas ela tem bastante calorias, né? Você me falou. Assim, é natural, então faz bem. Agora, o ideal é que a gente não coma, tipo, só uma salada de cebola, tomate, cenoura, né? A gente precisa variar um pouquinho. Então, o ideal é que quando a gente come os vegetais que são mais ricos em caloria ou em carboidrato, a gente misture eles com outros que tenham outros tipos de valor nutricional. Sim. Aí eu dou uma lavadinha aqui na tampa, eu acho que eu não fiz isso, do atum, né, pra abrir. Esse aqui é natural, ele é sólido, natural, ele não vem óleo. Pronto, aí você já joga o atum? Sim, vai dando uma refogadinha aqui pra quando dourar, e você já joga o atum pra dourar junto. Pronto, vou jogar aqui o meu atum também. Tirar um pouquinho da água. Já põe aqui o atum. Eu gosto do atum sólido porque
eu acho que depois ele não fica tão líquido assim, sabe, na receita. Eu acho que ele é mais bem selecionado, né? É. O meu é inclusive sem sódio. Então, eu não sei se o meu é. O meu, ele vem na água, né? Ao natural. Então deve ter menos sódio do que se fosse com óleo, né? Não sei muito bem, Rafa. Você que me diz isso. Falar? Ó, meu cachorro aqui, Cris. Eu tô cozinhando, ele fica aqui atrás de mim. Tá aqui no chão. É bobo, né? Tá vendo se cai alguma coisa. Não, e você não sabe. Ele fica aqui atrás de mim, eu acho que ele fica querendo que caia alguma coisa. Porque ele só come a comidinha dele, né? Mas ele fica aqui, vai cair claro, alguma coisa. Fica só de olho grande pra cair. Fica. Aí você sente assim, a hora que ele dá uma coradinha, sabe? Ó, tudo. Aí joga o creme de leite? Aí você vai pôr o creme de leite. Depois que ele der uma coradinha junto com os temperinhos. O meu eu acho que já deu aqui. Porque é rápido, o creme né? de leite, eu não encontrei o zero lactose, mas às vezes eu ponho ele zero lactose porque eu sei que é melhor, né, Rafa? É melhor. Eu não encontrei dessa receita. Olha, a gente é bem mais com menos, né? Sempre quando a gente tem que ter em mente que sempre quando a gente adiciona coisas à nossa receita, a gente adiciona caloria também, né? Então, assim, se a gente pode substituir, fazer uma receita mais saudável, tirando alguns ingredientes ou substituindo, é vantagem. Melhor. Sim. Já joguei meu creme de leite aqui. Dá uma mexidinha. Tá com a cara boa. Ai, fica uma delícia. É simples. Uma amiga minha que me ensinou na época de modelo. Ela falava, ai, Alessandra Venâncio, André. Ale, eu não sei cozinhar nada, eu faço básico. Ai, vem cá, vamos fazer então junto um atum aqui, que é fácil, é rápido, não sei o quê. E ela que me ensinou. E eu trago pra vida toda, porque eu amo. É fácil. Cris, e essas receitas práticas para vocês, né, com ritmo de gravação, é uma mão na roda, né? Porque às vezes você não tem tempo de respirar. Sim, claro. Eu acabo comendo muito lá na TV, né? Lá já tem comidinha e tal, seleciono do que tem lá no cardápio deles e tal. Mas acabo comendo muito por lá. Então, quando eu tô aqui, eu gosto de cozinhar uma coisa prática e também saudável, né? Pra não sair da dietinha. Aí aqui, Rafa, você adiciona pode abaixar o fogo um pouquinho, tá? Porque você vai ficar espirrando. Adiciona azeitona. Pronto, aí eu vou adicionar o meu tomatinho. Eu gosto de pôr bastante azeitona, tá? Olha a quantidade. Então vou botar bastante tomate. Isso, eu gosto de botar bastante azeitona. Talvez você tenha que colocar um pouquinho mais de sal do que eu, porque a azeitona já é salgadinha, né? Então eu acabo colocando um pouco menos de sal. Então eu boto bastante azeitona, que eu gosto de sentir, sabe, mordendo ela no meio da receita. Tá com a cara boa, viu, Cris? Eu acho que vai ser disputada de casa. Você tá botando o quê? Coloquei sal agora. Ah, tá. Um pouquinho de sal. E pronto, acho que o meu tá... Tá. Aí eu vou botar um pouquinho de sal na minha. Eu gosto de experimentar, porque eu ponho um pouquinho, experimento, vejo se precisa mais. Pra não exagerar, porque depois não tem como tirar, né? E também até pegar o gostinho da azeitona demora, né? Ah, é verdade. Na receita. Olha, tá pronto já praticamente. Só preciso mesmo ver se o macarrão tá pronto. Deixa eu ver se tá bom isso aqui.
bom? Tá Eu bom. gostei. Deixa eu lavar a colher, que eu não posso pôr lá de volta, né? Não, amor, Zé dá tudo. Mas é tudo. E aí, só ver se esse macarrão tá pronto. Vamos ver. Que é rápido, mas acho que precisa ficar mais um pouquinho, Rafa. Tudo bem. Cris, Já vou enquanto você tá reservar. vendo o macarrão, Ah, eu vou chamar o estúdio aqui pra gente ver uma matéria. Ei, Alex! Oi, Rafa. Perfeito. Oi, Cris. Tudo bem? olá, Olha, prazer. Estou encantado. Prazer. O prazer é todo meu. Estou encantado. Sou um grande admirador do seu trabalho. Estou encantado com vocês duas fazendo esse macarrão. Rafa, o cheiro está chegando no outro estúdio do lado de cá. Não falei que ia ser disputado? Enquanto vocês estavam falando sobre macarrão, eu encontrei aqui uma matéria sobre esse assunto. Vocês sabiam que tem relatos de que o macarrão foi criado há mais de 2.500 anos atrás? Vou soltar uma matéria para a gente aprender mais, tudo bem? Olá. O macarrão surgiu quando o homem descobriu que poderia criar uma massa se moesse vários tipos de cereais diferentes e misturasse com água. O surgimento é um grande mistério, apesar de muitos povos afirmarem terem criado o macarrão. Ninguém sabe ao certo a verdadeira origem. A palavra vem do grego makaria, que significa caldo de carne com bolinhas de farinha de trigo, e existe no vocabulário há mais de 25 séculos. A história mais conhecida do macarrão é que a massa foi criada na China, trazido por Marco Polo para a Itália. Provavelmente o macarrão só se estabeleceu na Itália com o comércio do Mediterrâneo na Idade Média. Essa região se transformou em um importante centro comercial, onde os navegadores transportavam produto para importadores nos portos do Mediterrâneo, difundindo o macarrão por várias regiões, inclusive a própria Itália. Durante muito tempo o macarrão foi uma receita caseira. A partir do século XIX, começou a ser industrializado e produzido por padarias, e foi quando apareceram as primeiras fábricas de massa. Mas só depois da Primeira Guerra Mundial que o macarrão se espalhou por toda a Itália e conquistou o mundo. Inclusive foram os imigrantes italianos que trouxeram para o Brasil, mais particularmente na região sul do país, onde foi introduzida a massa. No começo, as massas eram consideradas um alimento para os ricos, ocupando lugar de destaque nos banquetes aristocráticos durante o Renascimento. Hoje em dia, o macarrão é um dos alimentos mais acessíveis do mundo, sendo extremamente popular e barato. Cada país tem sua receita particular do macarrão, como por exemplo na Alemanha e na Hungria existe o Spätzle, na Grécia o Orzo, os japoneses chamam de udon, que no verão é consumido gelado e mergulhado em um molho. Mas são os italianos os maiores difusores e consumidores do macarrão, tanto que inventaram mais de 500 variedades. A partir daí, passou a dar asas à imaginação, criando no decorrer dos tempos receitas diversificadas da massa e a introdução de molhos ao seu sabor. Os molhos determinam o toque final da receita, sendo diversas as maneiras de preparar e os nomes foram variando também. Hoje encontramos macarrão de sugo, ligeiro, dourado, aromático, 4 queijos, carbonara e muitos outros. Em 1995 nasceu o Dia Mundial do Macarrão, 25 de outubro. A partir daquele ano, todo o 25 de outubro é festejado o Dia Mundial do Macarrão, sendo o Brasil o terceiro mercado consumidor de macarrão no mundo, perdendo apenas para a Itália e Estados Unidos desde 1998. Alguns historiadores dizem que macarrão era uma comida de velório, acreditem, e outros historiadores italianos até argumentam que foi encontrado equipamento de fazer macarrão numa tumba do século IV a.C. E aí, qual é a história do macarrão que você vai contar para sua família? Tá vendo só, Rafa, Cris, quem diria que tem relatos do macarrão na época de 25 séculos atrás, hein? É muita informação. Inclusive, relata-se que encontraram máquinas de fazer macarrão em tumbas do século VI a.C. Quem diria, hein, que tinha gente comendo macarrão naquela época? Meninas, vou deixar vocês aí, tá tudo lindo, maravilhoso. Rafa, Cris, boa sorte aí na cozinha e a gente está esperando esse cheiro maravilhoso para que a gente possa comer essa comida, viu, Rafa?
Vou pensar, Alex, eu vou dividir com você. Mentira, eu Tá vou. certo. Tá certo. Tchau, tchau. Ah, não faça isso, Rafa. Não é, Cris? Tô sendo mal. Tá Não, sendo eu vou, claro que eu muito vou. mal. Cris, como tá seu macarrão aí? Tá pronto. Tá pronto já? Prontíssimo. Prontíssimo. Bom, Já até eu vou tirei a fazer o água. seguinte, eu vou jogar o meu na panela, Pra tá? misturar? Você já jogou o seu? Não, eu tirei a água. Eu gosto de colocar um molho por cima e eu boto um manjericão por cima pra fazer um charme, pra dar um perfume. Tá bom. Então Posso eu vou fazer assim? jogar Você o faz meu na panela do seu pra poder jeitinho. pegar um gosto, porque Tá. o conjac ele precisa pegar Sim. um gosto. Ah, entendi. Tá bom. Então eu tô aqui com o meu, aí eu só vou jogar aqui. Daí o meu, o conjac, ele não é igual o macarrão normal, ele não cozinha igual o macarrão normal, mas eu preciso dar uma fritadinha nele, vamos dizer assim. Aí eu vou deixar Entendi. ele um pouquinho aqui no tempero. Então, gente, enquanto o macarrão tá ali pegando tempero, pegando gosto, ficar muito delicioso, eu vou chamar um comercial e a gente volta rapidinho. Voltamos. Eu tô aqui, vou desligar o forno agora, Cris. Vou deixar meu macarrão aqui um pouquinho, que eu tenho um monte de curiosidade pra você. Na televisão, você já fez vários papéis diferentes na televisão. Teve algum papel que te marcou, que foi difícil pra você, ou te marcou por algum outro motivo? Ai, cada um tem um sabor especial, uma época da vida, né? Alguma coisa que eu aprendi. Então é difícil escolher um, assim. Eu gosto muito. Acho que o que foi feito com Jaime Monjardim, a história da Maísa, que é uma personagem verdadeira, né? Que existiu, que inclusive é mãe do Jaime Monjardim, uma cantora muito famosa. Brasileira, e eu fiz a melhor amiga dela. Foi uma série que passou na Globo e teve um cuidado, assim, era uma história de época, então se passou nos anos 50, 60 e 70, então teve a caracterização dessas épocas. E eu gostei muito de conhecer a história dela e por ser essa coisa sensível de estar relacionada à vida do diretor, foi escrito também pelo Manuel Carlos, então foi um cuidado muito grande, sabe, essa série, então foi bem especial para mim, assim, foi um dos grandes trabalhos, um dos meus primeiros grandes trabalhos, então tem um sabor especial. Cris, você já trabalhou com vários diretores em obras diferentes, em diferentes emissoras. Tem algum diretor ou algum ator que, em particular, você ainda não trabalhou, mas tem um sonho de trabalhar? Tipo, eu queria fazer uma obra de tal diretor, de tal ator, que eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar? Vários, né? Eu acho, assim, que vem à cabeça, assim, de imediato, a Moldova, né? Que tem essa coisa mais latina, legal, assim, que eu gosto muito do trabalho dele. Do Quentin Tarantino, que é bastante ação. Eu sonho em fazer um negócio de ação, assim, onde eu possa lutar. Meio Avengers, um negócio assim. É uma coisa assim. Porque é isso mesmo, né, Cris? É você viver diferentes vidas em uma só, né? Porque você vive outras, como você falou da Maísa, por exemplo, ela é uma pessoa que existiu, né? É uma história verídica. E você viveu ali a melhor amiga dela, a vida da pessoa. Sim, e a o trabalho de atriz existia. é bem isso. Existe essa personagem que eu interpretei, que é a amiga dela, que segue desde a infância. Também era uma personagem que existia. Isso é bem interessante também. Ô, Cris, e deixa eu te perguntar, como produtora, você já produziu algumas peças de teatro e você tem uma empresa. Me fala um pouquinho desse seu trabalho como produtora, as peças que você já produziu, dificuldades que você encontra no meio, né? Porque a gente sabe que teatro, pelo menos é o que todo mundo diz, que é difícil conseguir patrocínio, enfim, entrar para produzir uma peça. Sim. Então,
a minha empresa é em sociedade com meu irmão, que também é ator. Olha só, minha mãe foi privilegiada. Aí tem uma terceira irmã que trabalha com economia, que é a salvação da família, brinco. Sua mãe tem um útero bom. Tem sim. E o meu irmão, ele escreve peças, ele tem muito esse tino para produção. Então, vamos dizer assim que ele é a cabeça quando a gente faz os projetos, assim, sabe? As leis de incentivo, elas são muito importantes, como, por exemplo, a Lei Rouanet. Muitas pessoas não entendem, né? Foi muito criticada nesse último governo, muito comentada, porque não sabe como funciona. Não é uma coisa assim que você vai lá e pega milhões do governo e sai com o bolso cheio e tudo bem. Não é assim. Você tem que fazer um projeto onde ele tem que ser aprovado por uma banca com muitos critérios, e através dessa aprovação na lei, você vai para empresários, né, para empresários da parte privada do país, né, de empresas que pagam impostos, e eles deduzem uma porcentagem pequena que é destinada para esse recurso cultural, onde eles podem aquele projeto que eles se identificam e fazem a contrapartida do marketing através desse projeto, e o projeto consegue ser viabilizado através desse incentivo fiscal. Então, assim, é uma coisa que tem todo um cuidado e um critério para ser aprovado e ser feito. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente teve muita dificuldade nesse último governo, né? E agora espero que a cultura consiga novamente deslanchar. E o que eu estava dizendo também, que o meu irmão cuida mais dessa parte, apesar de que eu estou junto com ele, né? Faço parte de toda a produção, que são muitas questões. A gente tem que delegar muitos trabalhos, né? Tipo, no teatro, por exemplo, tem a questão do figurino, o cenário, a alimentação, os ensaios, onde vai se ensaiar, onde vai se apresentar, a contrapartida cultural de se conseguir algum incentivo. Então, são muitas coisas a se cumprir. Então, isso é bem outra história, né? Não é só a parte artística que você cria, que é muito gostosa, tem a parte burocrática, mas que também é muito gostosa, é muito interessante fazer uma coisa nascer, assim, sabe? E desde o começo. Filho, então, né, a produção é bem gostosa. É um filho total, assim. E foi uma experiência muito boa, assim, espero fazer outros projetos. Cris, nós temos um quadro aqui que o Dr. Gustavo Dias tem um recadinho sobre saúde pra gente. Muitos pacientes nos procuram no consultório com exames diagnósticos e investigação de distúrbios metabólicos, onde são evidenciados pequenos nódulos na tireoide. A doença tireoidiana pode sim evoluir com nódulos, e esses nódulos, a depender de suas características, podem significar uma doença de curso benigno ou uma doença neoplásica. Então, a depender dessas características, esse paciente pode ser submetido a uma biópsia, a uma punção. É um procedimento feito em ambiente de consultório, pode ser usada anestesia local. Esse aspirado é colhido e encaminhado a um laboratório de patologia, onde vai ser feito o diagnóstico dessa doença, estratificação, e esse paciente será encaminhado a um tratamento clínico ou cirúrgico. Tá vendo, Cris? Nosso programa também é informação. O Dr. Gustavo, toda semana, tem uma informação bem importante sobre saúde pra gente. Cris, você agora tá no ar, né, com a novela Reis. Você faz a Leora. É uma novela de época, né? Porque, na verdade, talvez vocês não considerem uma novela de época, porque é uma novela bíblica, mas foi há 1000 anos atrás. Sim. É de época. Como é essa preparação? Tem uma preparação diferente para fazer uma novela, contar uma história bíblica que as pessoas conhecem, e você tem que resgatar algumas coisas lá atrás. Existe alguma preparação diferente para essa novela? Nossa, muita preparação. É um trabalho feito a muitas mãos, né? Principalmente por ser uma questão
contextualizada há tanto tempo, né? Então, existem modos de se comportar, por exemplo, fatos interessantes, assim, você só pode pegar a comida com a mão esquerda, porque a mão direita é a que você usava para sua higiene. Por exemplo, na hora de rezar, muitas vezes as pessoas têm essa coisa, vamos orar. E não, naquela época eles não tinham esse costume de fazer assim, eles rezavam assim. Então, muitos contextos históricos em relação de como era tratada a mulher na época. Durante a história mesmo se fala muito disso tudo, né? Então, por isso que é muito interessante, rico. E a temporada que eu estou participando, Reis, ela já vem há um tempo, né? Ela vem passando na Record, na Rede Record. Na primeira, segunda temporada e a terceira, e eu entrei na quarta temporada, que conta a história de vários reis, né, de Israel, desde o começo. Na verdade, não eram reis, o primeiro rei, considerado rei mesmo, é Saul, que está nessa quarta temporada, e desde antes, acho que terceira, e na quarta temporada a ênfase é para o rei Davi, que é onde eu entro. Eu sou mãe de 5 meninas, que na época, outro fato interessante, 5 mulheres, para a época, assim, era uma coisa assim, meu Deus, né, que encrenca, 5 mulheres para casar. Então, assim, as pessoas que trabalham com a gente, assim, os teólogos, os pastores, né, porque a Rede Record é uma emissora evangélica, né, muitos pastores que trabalham com a gente, teólogos, eles passam pra gente, falou, nessa época as mulheres, uma família que teria 5 mulheres, com certeza 2 ou 3 seriam vendidas. Não teria essa preocupação em casar todas, sabe? São muitos costumes que são abordados, assim. E a gente fala de uma maneira muito leve e gostosa sobre isso lá na série. Então, eu e meu marido, que é a Liora e o Asher, eles ficam nessa luta de casar as filhas, entendeu? Meu Deus, como a gente vai casar essas meninas, aquela coisa. Então, é bem interessante, é bem gostoso. Está sendo uma experiência maravilhosa. Ô Cris, e por ser uma novela bíblica, você falou que você é cristã. Isso afeta ou fortalece a sua religião, as suas crenças? Como é para você conhecer essa história mais a fundo, viver ela, né? Eu adoro, porque eu sempre gostei de estudar. Eu até tenho vontade de estudar mais, sabe? Teologia, assim, sempre foi uma coisa que me inspira muito, assim, eu tenho muita fé. Então, eu digo que eu sou cristã porque, além do catolicismo, que é a fé que eu fui doutrinada, vamos dizer assim, né, criada, e que eu pratico até hoje, vou à missa, eu acredito em outras religiões, respeito outras religiões também, como o kardecismo. Eu acredito que a minha concepção assim, de reencarnação, então eu vim ampliando esses meus conhecimentos pelo interesse, pela fé, assim, de uma forma de entender mais, de trazer para mim, para minha vida, como isso tudo funciona e como isso rege a vida de todos nós, assim. Então eu digo que eu sou cristã porque Jesus é o meu caminho, verdade e vida, assim, é o que me inspira, que me guia. Mas eu acredito também em outras formas do cristianismo, mesmo o budismo, né, e respeito todas as religiões. Concluindo, eu gosto muito de estar fazendo essa parte, porque ela fortalece, sim, a minha fé. Pelo fato do questionamento, né? Você aprende coisas que você questiona, você fala, nossa, mas naquela época, Davi teve tantas mulheres, né? Como, trazendo para o dia de hoje, está certo, está errado, por quê? Qual era o contexto histórico? Isso foi bom para ele ou não? Então, te faz analisar de uma forma social mesmo, né? Social e exatamente. De fé. Até para quem não é cristã, né? A história da Bíblia está sendo contada ali. Então, eu acredito que a novela seja de conhecimento geral de todos mesmo.
Sim, é muito interessante entender como ele conquistou tanta coisa através da fé dele, né? Isso Exatamente. é muito bonito, a história dele é muito bonita. É mesmo, é emocionante. Ô, Cris, emocionante. e tem alguma curiosidade dos bastidores que você pode contar pra gente? Ou que vai vir da novela? Um spoiler? Tem alguma coisinha que você pode passar aqui no Mais ou Menos? Que vocês não saibam. Ai, tem tanta coisa legal que vai acontecer, mas eu acho que o que foi assim, muito interessante, que já tá para ir ao ar agora, é que a gente gravou numa caverna em Minas Gerais. Porque Davi foge do rei Saul, né? Porque ele é ungido como rei, né? Saul é rechaçado, assim, porque ele comete vários pecados, vários erros ali contra Deus, né? Ele sai da linha de Deus. E aí Davi é consagrado, só que ele não vai e assume o trono. E ele respeita muito Saul, tem toda essa história que é muito bonita. Então ele começa a fugir. Quando Saul descobre que ele foi ungido e que ele vai entrar no lugar como rei, ele começa a perseguir Davi. E Davi, como um grande guerreiro, poderia ir lá e matar Saul e tomar o trono, e ele não faz isso, porque ele é uma pessoa muito correta. E ele começa a fugir, e muitos seus aliados, as pessoas que acreditam nele, vão contra Saul, vão com eles, seguem ele, né? Então as pessoas se escondem numa caverna, e a gente gravou numa caverna lá em Minas Gerais, tô tentando lembrar, chama Adulão a verdade da bíblica, mas eu tô tentando lembrar, Gruta de Maquiné, lá em Minas Gerais. E é uma caverna maravilhosa, assim, que você entra, tem salões e salões com, sei lá, 100 metros de altura, uma coisa assim incrível, com várias partes. Então, gravar nesse lugar foi um desafio muito grande, assim, porque chegava uma hora que não tinha muito ar e tinha que ter muitos figurantes, né, porque eram muitas pessoas, né, eles seguem bem o relato bíblico mesmo. Então foi bem interessante, eu acho que vão ser cenas muito bonitas e eu chamo vocês para ir, uma curiosidade para vocês assistirem como que foi feita essa gravação. Olha, já gostei. Cris, ritmo intenso de gravação. Vocês não param, vocês recebem o script da semana quase na semana, né? E aí tem que decorar texto, enfim. Você mora numa cidade, grava em outra. Como fica a vida pessoal? Marido, filho, família, nessa época? Essa parte é complicada de ser administrada, porque a gente grava aqui no Rio, como você disse, eu moro em São Paulo, e eu tenho um filhinho, o Gael, meu amor da minha vida, 7 anos. Então é a primeira vez assim que eu saio de casa para trabalhar. Assim. Outras vezes foram períodos menores, ou então eu estava gravando lá em uma emissora em São Paulo mesmo, então facilitava. A primeira vez que eu deixo ele e fico aqui, né, por períodos mais longos. Aí quando eu consigo uma pausa, eu vou para lá. Então eu tô tendo muito apoio do meu marido, Oswaldo Lotti, do Oswaldo Lotti, que eu agradeço muito, que ele me deixa tranquila de que ele está sendo bem cuidado. Isso é essencial, assim, para uma mãe coruja como eu. Mas acaba sendo uma coisa um pouco insana, assim, porque além de tudo a gente está gravando muita coisa, como eu te disse, a gente grava não cronologicamente. Então a gente gravou todas as cenas de internas, né, de gruta, que é essa parte onde eles estão dentro da gruta, então foi feito antes. E agora a gente começou a gravar as partes externas, que vão ao ar, tipo, começar já a ir ao ar amanhã, hoje eu acho que já começa a passar. Olha, então, temos fotos. Temos fotos. Aqui é você, já na novela Reis. Porque eu lembro dessa roupa. Sim, quando elas saem para fora de casa, elas têm que usar véu. Isso é um outro fato que a gente aprende. Então elas estão sempre de véu quando elas estão na área externa. E essa parte aí a gente estava gravando ali. A gente estava recebendo os guerreiros na cidade, quando eles voltam da guerra, que eles tiveram uma batalha com os filisteus e ganharam, então a gente recebe. Tem aquela coisa de cantar vitória. Você já ouviu essa expressão? Ah, para de cantar vitória. Aham, conheço. Então, isso vem dessa época, que é cantar vitória. Quando os guerreiros chegavam, elas cantavam
a Vitória dele, que faziam músicas falando do que estava acontecendo e recebendo eles. Então tinha essa história de cantar e Vitória. Nessa época ela era literal, né? Exatamente. Enfim, e aí essa questão de roteiro tá vindo muito em cima porque tem chovido muito aqui no Rio de Janeiro. A gente não tá conseguindo gravar muita coisa externa. Então, muda muito quando não consegue gravar e passa pra frente. Então, a gente fica meio refém dessas datas. Mas tá indo, tá tudo bem. Graças a Deus tá indo bem. E é um período, né? Quando se fecha o trabalho, a gente volta, eu consigo conciliar. Quando eu não gravo, vou pra lá, mata a saudade. Eles vêm pra cá às vezes. E assim vai. Cris, eu acho que a gente tem mais foto aí. Deixa eu ver. Olha! Nossa, essa aí tá tipo, né? Praia. Tá gata demais. Obrigada. Modelo. Cachoeira, que eu adoro uma natureza, dá pra perceber, né? Ah, que linda. Obrigada, meu amor. Cris, muito maravilhosas. Me diz, como é a sua dieta? Eu já sei, mas eu vou perguntar. Como é a sua dieta? Como é a sua alimentação? Quem cuida desse corpinho, Cris? Quem que cuida desse corpinho? Vamos lá, pessoal. Perguntem. Ai, óbvio que é você, né, meu amor? Se não fosse você na minha vida. Rafa, maravilhosa, me ajuda muito. Estou aprendendo muito com você já há algum tempo, né? A gente tem feito consultas online. A gente não se conhece pessoalmente, né, Rafa? Exatamente. A tecnologia está nos propondo essas possibilidades. E aí você me ensina muita coisa. Eu tento ter uma dieta balanceada. Às vezes dou uma escapada. Você conhece, né? Você já conhece sua cliente aqui, sua paciente. Eu puxo a orelha. Eu sou muito... Nossa, ela puxa a orelha. E eu sou verdadeira, que às vezes não dá pra resistir um chocolate. Mas é isso, né, Cris? A reeducação alimentar é isso. O que a gente aprende, o que a gente tem, né, aprendido e trabalhado é exatamente o equilíbrio, é o ir e vir, né? Porque imagina, você é modelo linda, maravilhosa, não é uma questão de peso no sentido de emagrecimento, saúde. É uma questão de se alimentar bem, de trazer hábitos saudáveis para a sua vida, para a sua rotina, que é insana, principalmente nessa época de gravação, né? Filho, marido, enfim... cidades e comendo muito tempo na Record, você faz muitas refeições na Record, e aí a gente precisa estar adaptando o seu dia a dia e trazendo a saúde para o seu dia a dia. Claro. Saúde, né, e boa forma também, claro, não tem como não dizer que a gente busca também um corpo, principalmente para minha profissão, que da TV, né, eu hoje tenho muito isso, você não tem que ter o padrão de corpo, mas Cris, prefiro estar mais magra, porque eu acho que fico mais bonita na TV e tal, então a gente busca estar sempre, né, naquela dietinha, baixa caloria e tal, mas com qualidade, né, que eu aprendi agora, dieta cetogênica, de como ter uma dieta inteligente para que seu corpo saiba perder calorias sem passar fome. Aprendi direitinho? Aprendeu, tá arrasando. Olha as fotos aí já mostrando, né, gente? Cris, você sente, você falou que é uma preferência sua, tá mais magra, enfim. Você sente ainda essa cobrança? Você trabalha com a sua imagem, né? Então, a cobrança pelo corpo perfeito, a cobrança pela imagem, né? Por estar dentro de padrões estabelecidos pela sociedade, porque não existem padrões, né? As pessoas estabelecem esses padrões inexistentes porque somos belas e maravilhosas do jeito que queremos e nos sentimos bem. Porque a saúde é importante. O padrão está na cabeça de cada um, né? Mas existe uma cobrança, principalmente para você que está exposta ali na televisão o tempo inteiro. Você sente isso? Ou você acha que não, já mudou um pouco, já está mais aceitável? Assim, já mudou um pouco, claro, né? A gente vê muito agora, graças a Deus, a gente está abrindo a cabeça para muitas coisas, inclusive para essa questão de padrão, que é uma escravidão, principalmente para as mulheres, eu acho, né? Tipo, a gente sempre teve que ter um padrão de corpo, de imagem, de estética, de maquiagem, de moda. Então, hoje a gente abriu possibilidades para a gente ser mais
autêntica, no sentido de como a gente veio ao mundo e de como a gente se sente melhor, né? Não existe essa coisa de tipo, eu tenho que ser magérrima, até porque eu nunca vou conseguir ter o corpo daquelas modelos de antigamente que tipo tinham que ser quadril minúsculo e tal. Eu tenho um corpo bem brasileiro, assim, mais busto, um pouco de cintura, quadril, né? Então, assim, era uma escravidão para eu conseguir manter aquele padrão, para eu ter aquele padrão. Apesar de que mesmo quando trabalhava como modelo, eu sempre fui mais comercial, né? Trabalhava mais com catálogo, propaganda, coisas desse tipo, assim, comercial de TV mesmo. Nunca fui uma modelo de passarela. Então, nunca me exigi estar num fio de gente. Mas existe um fio de gente maravilhosa que eu olho e falo, meu Deus, que gata, nossa, que elegância, que lindo. E existe aquelas mais cheinhas que tem um corpão e não sei o quê, né? A gente vê aí as Kardashians hoje em dia também. Maravilhosas super sucesso também. que tem, maravilhosas que também. Então a gente começou a apreciar as diferenças, isso é muito legal. Então assim, existe sim uma questão ainda... eu acho que ainda existe um padrão ainda que é buscado, ainda não dá para ser hipócrita e dizer que não existe, mas eu acho que essa luta nossa, que a mídia, os meios sociais, né, a internet está possibilitando, é maravilhoso, de libertação. Graças a Deus. Cris, meu macarrão tá cheirando aqui. Eu vou chamar mais um comercial para a gente voltar para uma das melhores horas do programa. A gente vai apreciar nosso macarrão. Estamos de volta para uma das melhores horas do programa. Cris, já tô pronta. como tá aqui. seu macarrão aí? Olha aqui, dá pra ver? A minha luz aqui é péssima, né, Ai, gente? que Eu mereci delícia. uma luzinha melhor, mas ó... Dá pra ver. O meu tá aqui maravilhoso. Eu vou servir aqui um pouquinho também. Esperando você pra gente comer, pra gente experimentar. Ver Cris, como ficou isso. Antes da gente encerrar, eu vou fazer com você um mais com menos. Mais pergunta, menos respostas. É um bate-bola. Eu vou falar, você vai me responder com uma palavra ou uma frase. Tá? Então vamos lá. Tá bom. Uma viagem inesquecível. Grécia. Ai, que sonho. Vou até falar com fome de viagem, que eu tô precisando ir pra Grécia. Ai, nossa, Um momento pra guardar no coração. Nascimento do meu filho, né? Tem que ser, né? Não tem jeito. Um Um filho, ídolo. né, gente? Ídolo. Jesus. Perfeito, o meu também, gente. Um filme. Ai, agora você me pegou. Filme é difícil, são tantos. Eu sempre gostei de Noviça Rebelde. Eu tô indo aqui pra minha infância, pra minha adolescência, porque é um musical. É uma questão também de filosofia, de vida. Ela é muito... né, tem aquela coisa de cuidar, de ensinar uma coisa bonita. E é um filme clássico, né? Clássico, perfeito. Um livro, Cris. Eu tô lendo um maravilhoso agora. Eu fui buscar, tá, gente? Da Viola Davis. Ai, Que maravilhoso. É a história de vida dela. Eu tô amando. Eu vi o documentário, uma entrevista com a Oprah, e eu fiquei apaixonada, porque essa mulher é incrível, né? A história de vida dela é incrível, e ela com uma atriz... não tenho o que falar, né? Maravilhosa. Uma novela inesquecível. Pode ser uma que você não tenha feito ou que você tenha feito. Eu vou falar Pantanal, mas na primeira versão. Essa segunda versão eu consegui ver algumas partes, porque eu estava trabalhando, né? Então não consegui ver muito, mas a história, assim... Eu lembro, assim, da primeira versão, que tinham aquelas imagens plácidas, assim, da natureza, do Pantanal, e os contos do Velho do Rio. Eu amava essa novela, amei. E Cris por Cris? Cris por Cris? Uma mulher simples, sonhadora e batalhadora, que não cansa nunca. Maravilha. Cris, vamos pro nosso prato? Olha, eu já tô com meu macarrão aqui. Vou mostrar meu macarrão. Mostrar o meu.
Posso pra essa ou pra essa? Pra essa, tá mais coloridinha. Ai, maravilhoso. Bom, gente, eu vou me deliciar aqui com o meu macarrão. A Cris vai se deliciar de lá com o macarrão dela. Cris, obrigada, meu amor, muito obrigada. Olha, já experimentou ali, também já vou aqui. Não era pra comer? Já era, sim. Ó, tá bom, deu. Palmas pra gente. Experimenta a minha, que tá muito boa, hein? Cris, amor, Obrigada. muito obrigada, Cris. Muito obrigada por ter participado do nosso programa, dividido com a gente experiências, vida pessoal, vida profissional. Eu amei. Muito obrigada. Eu que amei, quero te agradecer muito pela oportunidade, pelo espaço de falar do meu trabalho, de falar sobre coisas tão relevantes. Eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisa interessante aí pro público. Vamos ver o que eles vão achar da nossa receita agora. Gente, até semana que vem. Obrigada, Cris. Beijo, meus amores. Obrigada, Rafa. Prazer enorme.